Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos ao ADEPAT Podcast, e olha que esse episódio está especial. Eu normalmente faço com muita leveza. Hoje até eu tô aqui um pouquinho tenso, mas já vai liberar, porque é uma pessoa que eu admiro muito, a professora Fabiola Rago. Bem-vinda, muito nos honra aqui a ADEPAT de ter você com a gente. Bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Eu acho que eu que estou aqui nervosa, né? Porque realmente é uma honra. Parece que você tem a cara das câmeras. É muito engraçado, é tudo muito natural. Entrando aqui, até eu senti isso, né? Parece que você está entrando no estúdio e não num escritório. Então, é muito legal e muito obrigada pelo convite. E também vamos tentar... Vamos bater um papo. Relaxar. Vamos conversar. Confesso que eu sou apaixonado por fazer isso. Estamos chegando já quase no episódio 100. 100. Então, já passamos de 90, né? Não sei se esse é o... Esse vai ser o 90, olha só. Nossa! Este vai ser o episódio número 90. Então, nós estamos já na reta final dos 100. Estamos fazendo isso há uns 2 anos e pouco. E eu sou apaixonado. E o que eu trabalho agora é para viabilizar disso aqui continuar. Perfeito. Porque talvez agora a gente não vai ver tanto valor. Mas daqui a alguns anos nós vamos poder observar esta conversa e nós vamos... Imagina se a gente pudesse... Pense comigo, professora Fabiola. Me fala aqui 1 ou 2 ou 3 professores seus que te ajudaram na sua formação profissional lá no começo da tua jornada. Você lembra de alguns? Lógico. Vários, né? Professora Maria Alba Cincoto, imagina. Professor Roberto Falcão-Bauer. Nossa. Vanderlei John. Pessoas que passaram pela minha vida e que marcaram presença, né? Então, é isso. E eu acho que o que você falou é uma biblioteca viva. Então, imagina ter essas histórias guardadas, né? Então, é uma honra. Falar esses nomes arrepia a gente pela arrepia. Nossa construção de conhecimento. Mas imagina se a gente pudesse assistir hoje um podcast que eles teriam gravado há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Exato. Não é verdade? Agora imagina que não totalmente, pelo menos do meu lado, que não totalmente com todo esse padrão todo, mas daqui a alguns anos pessoas vão poder assistir o que nós estamos falando agora e lembrar da gente. É bom, né? É bom. Isso é muito mágico, entende? É muito bom. E você, com muito carinho e respeito... Por favor. Fabiola Rago, é que pelo carinho, né, pela admiração que nós temos, assim como esses professores se tornam referência para você, você é referência para nós, é referência para mim. Né? Não tem uma pessoa que nós encontramos, um aluno, uma pessoa que a gente vê na nossa época aqui, né, de estudante, de crescimento, que não saiba tecnicamente o valor do teu trabalho e que, quando fala da professora Fabiola Rago, não tenha carinho. Nossa, não sabia. Tô te falando. E isso é diferente, sabe? Traz pra gente uma força muito bacana. A educação, a destreza no que faz. E o que a gente precisa fazer, porque a gente vai encontrando gerações e vamos nos conectando. Porque também nós estamos, né, da mesma geração, quase. Então, poxa. E quase, só que, né? Não, só que... só que tecnicamente, academicamente, você construiu uma história que a gente admira e cresce. Então, tudo isso aqui é mágico.
tá? Por isso que eu sou apaixonado pelo que fazemos. A gente busca viabilizar e conectar histórias. Então, senta aí, prepara a pipoca para conhecer sobre a Fabiola Rago e todos os desafios que a gente tem por aqui. Oba, muito bom, Felipe. Professora, engenheira, mestre, pós-doutor, doutora, doutoranda. Qual foi a jornada acadêmica da professora Fabiola Rago? Jornada. Fui fazer engenharia civil, não sabia direito se eu gostava de engenharia, não sabia o que era. Lá antes de 1990, 1989, fui fazer engenharia civil sem saber muito se gostava, não tinha ninguém da família assim para olhar e falar, e agora, isso não é? Mas eu olhava os prédios lindos da Marginal e falava assim, mas isso é demais, né? Fazer isso é incrível, né? Eu acho que a engenharia move o mundo e fui então fazer engenharia. Como eu acho que todos os alunos, ou grande parte, não são todos, mas grande parte se desanima muito nos primeiros anos, então é um problema que a gente tem hoje. A gente tem uma juventude com dificuldade de querer fazer engenharia, né? Não sei se vocês reparam isso. Com toda certeza. E os números mostram, né? A redução mostram isso, porque realmente os primeiros anos né? Um pouquinho Castiga. chato, né? Aquele monte de cálculo. Então você fica lá aquela falando... seleção. Fica quem consegue ter resiliência. Você fala, mas para que eu vou usar isso? Sempre passa isso pela nossa cabeça. Acho que não tem nenhum que não pergunte. Eu acho que não tem nenhum. E lógico, passou pela minha. No meu tempo era anual. E eu lembro que todo final de ano eu chegava em casa assim, tipo, saco cheio. Falando, eu odeio esse negócio, eu não quero mais isso. Por que eu não fui fazer turismo? Por que eu não fui fazer fotografia? Fui escolher engenharia. E meus pais olhavam para mim, também não conheciam do assunto, e falavam assim, mas vai lá, tem alguma coisa que você quer trocar agora? Não, pensando bem, não. Então vai indo. Mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho. E aí, mais um pouquinho, chega o terceiro ano, né? E aí o terceiro ano, na minha opinião, é incrível. Hoje, a gente vai falar de quinto, sexto semestre, né? Sim. Eu acho que dá uma diferença, porque as matérias específicas estão lá bombando. E cada professor que chegava na primeira aula, eu achava assim, eu falava, nossa, não acredito que engenharia é isso. Não, mas então, nossa, escolhi certo, é isso. E aí aquilo foi fazendo a gente gostar. Mas como eu digo para os meus alunos, a gente pode ser mais de 100 coisas diferentes quando a gente faz engenharia civil. Das outras eu não sei. Mas da civil, eu sei que a gente pode ser mais de 100 coisas diferentes, né? É muita área. Isso também que sempre me encantou. É incrível. A gente pode ser o que a gente quiser. Sim. E fazer bem feito. Sim. O que a gente fizer. Então, é realmente... Até trabalhar em banco, né? Que os bancos certeza. adoram contratar os engenheiros. Então, isso foi realmente me deixando aí bem encantada. Hoje, fazendo parênteses, né? Voltando. Hoje, na faculdade, o que a gente tenta fazer logo no começo? Logo no primeiro semestre, a gente já tenta mostrar para o aluno do primeiro ano quais são as relações do cálculo que ele está aprendendo, da física, da mecânica dos solos, com aquilo que ele vai produzir como engenheiro. Então, a gente tem um projeto que foi iniciado lá no Mackenzie, né, na Escola de Engenharia do Mackenzie, até com o apoio da professora Magna, uma coordenadora nossa do momento que se criou, e ela colocou algo que chama Cidades Inteligentes. Então, logo no primeiro semestre, os alunos são convidados a pensar num projeto para ajudar uma cidade. Perfeito. Uma cidade carente. Então, quer dizer, você começa a ter conexão. Então, hoje, depois que eles entram, porque até eles entrarem, eles não sabem que isso acontece. Mas depois que eles entram, eu acho que vamos dizer assim, a chance dele ir para frente na engenharia é muito maior. Porque está mais gostoso, está mais leve, está mais aplicado, né? Hoje, as faculdades precisam dar 10% de extensão. Gente, extensão é aplicar o que você aprendeu. Sim. Então, você está no banco da universidade e já está aplicando. Já está produzindo. Então, e eu sempre fui muito encantada por isso, pela aplicação, né? Não consigo ficar só na teoria. Eu preciso ver aquilo na prática. E desde nova era assim, e acho que o perfil, né? Sim. A gente continua. Então, um pouquinho
do começo da história foi assim que eu fui Perfeito. parar Encarou, na engenharia. conseguiu passar pela pior fase, se encantou pelas matérias técnicas e assim foi até o final da graduação. E assim Engenheira foi. civil, imagina para a família, né, para a situação. ainda Era mais que não tinha. diferente, né? Não tinha na família, então era diferente. Mas mesmo assim, nunca teve aquela coisa de, engenheira da família. Não, era uma coisa tão assim, natural. Gostei, fiz engenharia, legal. Nossa, posso fazer isso? Posso mexer? Nossa, eu posso construir. Sério mesmo? Isso é difícil da gente acreditar, né? Eu acho que quando a gente se forma, a gente fala, nossa, mas o poder do CREA é muito grande. Sim. E a gente não tem muita noção quando a gente se forma. E aí, o outro lado é tão grande o poder que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz com ele, né? Com certeza. Até porque atribuição não é competência. Exato. Não é porque nós temos atribuição para que nós somos competentes para Exato. desempenhar aquela atividade. E 5 anos suados para conseguir, você perder em um dia, não tem sentido, né? Perfeito. Então, uma questão que eu acho muito importante na engenharia é a consciência, né? Com toda certeza. Ou você pegou o seu CREA, você aprendeu o máximo possível, mas você não aprendeu tudo, porque não dá para aprender tudo no banco da escola. E aí você vai para o mercado e vai cada vez mais se aprimorando para fazer jus ao seu CREA, né? Porque você quer usar ele direito, Com né? certeza. Então, eu acho que esse lado também é super importante. E aí vem os cursos de pós, e aí vem os congressos, e aí vem as reuniões, e aí vem tudo que a gente faz, né? E vocês fazem. Então, eu acho isso tudo muito válido, muito. A gente não se forma e fica fechadinho num quadradinho fazendo projeto, ou fechadinho num canteiro de obras tomando conta de obra. Não é isso, né? Sim. Eu acho que é muito mais. E aí você se formou em engenharia, já tinha um caminho trilhado? Boa. Ou pensando o que você queria fazer, algum sonho? Boa. Bom, como eu falei, não tinha um sonho muito assim, né? No começo? No começo. E no final continua igual ao começo? Não. Aí melhorou um pouquinho. Lá pelo 3º ano, tem semana da engenharia, né? Então, eu adorava assistir, porque eu via o que acontecia no mercado. Sim. Então, aquilo para mim me satisfazia mais do que só as matérias mais teóricas, né? E aí eu assisti uma palestra do Luiz Alfredo Falkenbauer, o fundador da Falkenbauer. E ele tinha um privilégio. Porque esse eu não tive o privilégio de conhecê-lo, então eu sempre admirei muito. Sim, mas ele tinha um modo de fazer uma apresentação, modo de falar, um senhor cômico. Então, assim, senhor que queria tinha mais ainda conhecê-lo. Eles publicaram um livro de 60 anos dele. Então, 60 anos de Falkenbauer. Sim. E aí os netos, filhos, né, publicaram. Fizeram uma pesquisa sobre toda a vida dele. Lindo livro. Poxa, eu vou te emprestar. Eu só tenho um, então não vou te dar. Não, eu vou até depois procurar. A menos que a gente peça para eles, né? A gente pode pedir para o Roberto Falkenbauer, para a Patrícia. Vamos pedir. Eu falo isso porque na minha formação profissional, eu comecei como técnico em edificações. Perfeito. Que eu acho que é um ótimo começo. Eu sou filho de policial militar de baixa patente, de dona de casa, né? O que a gente chama aqui em São Paulo de periferia da cidade. Então, assim, para os meus pais, ter um filho engenheiro... Técnico já é maravilhoso. Exatamente. Não Só que dentro desse caminho, eu estudei escola pública em toda a minha formação. Só que meus pais sempre viam, pai é pai, mãe é mãe, né? Mas viam um jovem diferente. É o que eles falavam. Eu acho que eles tinham razão. E dentro desse cenário, eles entendiam que precisavam me estimular a alguma coisa, senão a rua me estimularia. Perfeito, muito bem pensado. Né? E eles sempre tiveram o conceito, talvez sem ter muito conceito, mas eu digo que eles me treinaram muitas vezes do que só educaram. Eles entendiam que tinham que me colocar em ambientes certos para eu desenvolver o meu potencial. Hoje eles, né, meu pai é falecido, mas minha mãe ainda me conta essas coisas. Perfeito. E dentro desse cenário, minha mãe me estimulou fortemente, pesadamente, a ponto de eu até me assustar, assim, né, como jovem de 13 para 14 anos, que queria nadar, eu era muito bom na natação,
né? Era muito bom. E queria, talvez, trilhar algum caminho. Na verdade, não queria nada. Só queria nadar e ser feliz, né? Sim, Enfim. sim. Não estudar, né? E me Que é mais trazer fácil. uma carreira. E aí ela me mandou para um curso de projeto de desenho arquitetônico. Que fantástico. Porque ela falou, o que você gosta? E eu não sabia do que eu gostava, até que eu descobri que eu gostava de desenhar, e, enfim. E me levou para esse caminho. E com isso, eu fui descobrir o técnico em edificações. Porque o meu pai trabalhava muito em segurança privada, porque ele é policial militar e fazia os famosos bicos em grandes construtoras. Lá na região, onde tinha uma grande obra de extensão de metrô, de CPTM lá na região, meu pai estava comandando grandes obras. E o meu passeio com meu pai era ele me levar nos bicos para fazer segurança. Então ele ia lá fazer as rondas e eu ia com ele. E com isso eu tinha convivência com os canteiros de obras e com os engenheiros. Nossa. Porque meu pai batia o papo com os engenheiros, né? Meu pai era um brilhante. E você já estava acompanhando. Eu estava ali. Então, ali. como eu não queria ser policial militar, falei, por que não ser da engenharia? Aquele ambiente era familiar. Aquele ambiente. Nossa. E aí eles me encaminharam. Fui num curso técnico lá na região, muito simples, mas que já comecei. 14 anos, eu falei, pai, quero trabalhar. Olha, perfeito. Meu pai falou, então eu vou te levar para uma empresa de engenharia com os engenheiros para ver o que eles podem colocar lá. Pronto. Quando me colocou, o engenheiro falou assim, você não vai trabalhar. Eu falei, por que não? Ele falou, não, porque, calma, segura a emoção. Primeiro, você está no curso técnico de bairro. Você já ouviu falar da Escola Técnica Federal? Ai, não acredito. Nós, não. Falou, então é o seguinte, ó, eu fiz técnico porque era uma empresa de muitos estados que vinham então tinha gente, tudo que era do Brasil inteiro, né? Empresa grande empreiteira. Ó, eu fiz técnico federal na Bahia, e você? Cada um foi cantando onde tinha feito técnico. Sim. Falou, então, vai procurar um curso técnico. Anotamos, fomos pra casa, minha mãe começou a procurar, descobrimos, aí eu fiz a prova, o vestibulinho, na ETEC e na Federal de São Paulo. Que lindo. Passei na Federal. Fui na Federal, depois eu conto mais detalhes dessa história, que tem muitas nuances, mas para resumir aqui, e comecei meu curso técnico na Federal. Depois que eu fiz o primeiro semestre, o que eu queria? Trabalhar. Ali mudou minha mente, e aí eu vou te trazer, eu tenho um carinho especial por você, mas muito por tudo e pela Mackenzie. Eu sou apaixonado pelo Mackenzie. Tá? Sou totalmente apaixonado pelo Mackenzie. Que fofo. Uma das primeiras experiências que eu tenho foi eu no curso técnico, eu não lembro, professor, algumas coisas a gente esquece, né? Eu estava sentado lá na Escola Técnica Federal, que é na Armênia, e o professor se apresentou, e ele falou para mim assim, falou para todo mundo, né? Eu sou tal, era novo, acho que até recém-formado, eu me formei na Universidade Mackenzie, fiz 5 anos, não peguei nenhuma ADP, e ele falou aquilo com orgulho, que eu fiquei apaixonado pelo Mackenzie. Eu não sabia nem o que era direito, mas eu queria aquele nome, ser Mackenzie. Aquilo de se formar. Exatamente. E no técnico fui procurar estágio. Arrumei um estágio. Perfeito. Para trabalhar em obra. Quando eu cheguei na obra, ela estava pronta. Falei, como assim? Era uma obra de recuperação de fachadas. Eu falo que as coisas procuram Patologia. a gente. Tinha 16 anos, professora Fabiola. As coisas procuram a gente. O dono da empresa que me contratou, ele atua até hoje, tudo. Ele é um dos mackenzistas mais mackenzistas que eu conheço. Que máximo! E ele, mackenzista, me apaixonei, né, pelo Mackenzie, ainda mais ainda, virou meu mentor, óbvio, e me ensinou muito sobre patologia. Naquele primeiro projeto, eu trabalhei num laudo da DFA, que é do Dirceu Franco de Almeida e seus filhos. Nossa. Olha, hoje eu queria voltar para ler de novo, falar com ele de novo, que eu tive contato com ele. O que você não aprendeu, né? Exatamente. Só que toda essa jornada, eu vou chegar onde eu queria chegar, toda essa jornada eu só ouvia falar histórias do Luiz Alfredo Falkenbauer. É uma coisa de Todo louco. esse ambiente que eu me formei na patologia, porque eu comecei com 16 anos de idade, foi com base no Luiz Alfredo Falkenbauer. A admiração que eu tenho pela história dele, pelo que ele fez. Entendeu? Então, eu não tinha muito acesso a outros grandes profissionais, que hoje a gente sabe que também fizeram parte dessa história e trajetória, mas ele permeava, né, os seus caminhos, vamos dizer. A maioria das obras que nós fazíamos vinham de laudos elaborados pela BNA, que é o escritório de consultoria da Falkenbauer. Isso. Então, por isso que, para mim,
você falou que você foi numa palestra com ele, seria uma das palestras que eu gostaria de ter ido. Né? Então, falei um pouquinho estamos compartilhando histórias. Maravilhoso. Como eu me conectei. Hoje você vai, então, numa do Roberto. Quando eu tiver o do Exato. Roberto, vamos marcar para você ir. Boa. Não é? Porque... Preciso. É o legado. É o legado, exatamente. É muito Construção. parecido. É um estilo bem diferente, mas muito parecido e tecnicamente encantador também. Muito bom. Então, eu acho que perfeito. Mas... Volta lá agora. Volta. Você viu como que a gente tá aqui, Nossa, ó? lindo. Volta aqui Lindo. pra Fabiola Rago. Vou lá ficar ouvindo no só a começo. história. Não. Eu vou contando uns pouquinhos aqui. A gente volta lá pra Fabiola Rago, assistindo uma palestra do Luiz Alfredo Falcão Bauer. E falando assim, nossa, isso é engenharia? Não acredito. Eu posso fazer isso? Você Nossa. descobriu um horizonte. Foi. Eu lembro. Sabe quando você se lembra sozinha, sentada na cadeira do auditório? Eu não lembro de mais nada. Eu lembro sozinha, eu vendo tudo aquilo e ele falando e aquilo entrando e eu falo, cai do céu. É lógico que não cai do céu se você não fizer nada. Mas se você estiver fazendo, encaixa. Sabe? Parece que as coisas encaixam. É lógico que você não vai ficar de braço cruzado, né? Sim. Mas se você fizer direito, com vontade, com determinação, com honestidade, Sim. aquilo vem, sabe? Aquilo vem. Eu acredito demais nisso. Concordo. Em tudo na vida eu acredito. Não é que não tenham coisas difíceis. Tem momentos muito difíceis na vida. Mas fazem parte da vida. Fazem parte, mas você vai continuando. Você vai continuando e vem. É muito interessante. Então, literalmente, ele apareceu na minha frente. E tudo bem. Nada, né? Tá, congela. E aí eu continuo fazendo a faculdade. Só que, como eu falei, eu não gostava muito de ficar só na teoria, então eu logo fui procurar estágio. Só que por não ter curso técnico, eu tinha dificuldade. Porque aí, por isso que eu falo, hoje eu teria feito curso técnico antes. Mas, né, na época, não sabia. E aí, por não ter segundo ano, meio do segundo, muito difícil de você conseguir estágio. Até que eu consegui um estágio, imagina, na Prefeitura de São Paulo, fiscalizando obra. Então, também, olha onde que começa, né? Fiscalizando obra. Pegava lá, subia no caminhão da prefeitura, lá naqueles, imagina, naquela época, aqueles caminhõezões grandes, né? E subia lá e vamos lá. Ia fiscalizar a obra. Ia fiscalizar a obra e um engenheiro meio maluco lá junto. Quase não tem. Tinha dia que a gente pegava ambulante, porque não tinha obra para fiscalizar, fiscalizava os ambulantes. O Rapa era a professora Fabiola Rago lá. Participei de Rapa, imagina. Umas coisas assim que você fala. Faz parte da experiência. Faz parte da experiência. Aí depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio na reforma do Tuca, sabe o teatro Sim. da PUC? Ele tinha pegado fogo, e aí depois da reforma eles fizeram o Tuquinha, que é um teatro de arena que tem embaixo dele. E eles estavam construindo o Tuquinha. Então era uma obra interna, né? Muito legal. Então também participei lá de toda a... vamos dizer assim, o retrofit, as áreas que a gente gosta, né? Então, o retrofit do teatro lá de arena, e até que apareceu uma vaga para ser estagiária no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Por algum motivo, esse nome Chegou até você. tinha um ar de que parecia que eu ia trabalhar na NASA. A minha sensação de ouvir aquele nome era como se eu tivesse indo para a NASA. Bom, fiz uma provinha. NASA, e né? era a minha NASA. Era a nossa NASA. Eu acho. também ouvia. O É. PT tava numa... Não era alguma coisa uma assim atmosfera totalmente maravilhosa. Então, também, aí apareceu o processo de seleção, de estágio. Isso ainda na graduação. Tudo na graduação, estágio. Quanta experiência boa e nem Boa, terminou né? a faculdade. Gostosas, diferentes, Incrível. é isso que eu falo, diferentes. E aí fui então lá teve época que eu fiz estágio quase que nos 3 ao mesmo tempo. Eu saía de um, entrava no outro e... Quem quer dar um jeito? E aí ia dando um jeito. E aí quase que eu não ia para a faculdade direito, né? Mas ia no suficiente. Fazer o que tinha que fazer. Fazer o que tinha que fazer. E tinha que acabar em 5 anos, porque aquele negócio era pago e não estava fácil pagar aquilo. A gente não tem e- opção de não ser tem, diferente. e não tem, e assim, era difícil pra caramba, meu pai suava, ia todo final de ano lá chorar pra pedir mais um mês, e eu trabalhando pra ajudar junto, mas não dava, né, salário de estágio não paga. Claro. Então, foi suado, eu tinha que acabar logo em 5 anos. Bom, e aí fui lá pro IPT. Aí, o meu chefe, mais um engenheiro maluco, que é o engenheiro Vanderlei John. Maluquinho.
Né? Então, era só eu atraio os malucos bons. E aí, ele chegou e falou assim que me escolheu por causa da minha redação. Que gostou lá do que eu escrevi. Nem faço ideia o que eu escrevi, mas ele disse que gostou. Então tá, entrei lá e comecei a fazer pesquisa. Hoje, eu estou falando agora de 92. Olha quanto tempo. A primeira feira Eco, não sei das quantas, começavam a falar de sustentabilidade. E ele estava fazendo um estudo de fazer um concreto sem cimento. Que até hoje nós estamos falando isso, e nós estamos tentando, e a gente não conseguiu ainda. E a gente misturava lá escória de alto forno com silicato, e era para tentar fazer, hoje sabe como é que chama isso? Geopolímero. Eu não sabia, não chamava geopolímero na época. E a gente lá trabalhando, e começou a falar de reologia, que hoje a gente fala disso. Na época não tinha. Então, aquilo tudo, para mim, era do outro planeta. Claro. Era tudo uma novidade. E eu era tímida. E aí, ele falava assim, Fabíola, eu preciso... E o IPT é gigante, né? Fabíola, eu preciso que você vá no setor X buscar a amostra de não sei o quê. Ou vai no setor Y, pedir para fazer ensaio. E lá ia eu, atravessava o IPT e, olha, por favor, eu queria... Com isso, eu conheci o IPT inteiro, né? Faz sentido. Então, era muito legal, porque aí você acabava, de repente, você conhece todo mundo. Fiquei 2 anos lá, como estagiária. Me formei. Como é que faz? Não tem como ficar, porque é por concurso, não tinha vaga. O que eu faço da vida? Aí ele vira para mim e fala assim, Fabíola, vamos fazer mestrado? Eu, o quê? Já na sequência. 5 anos estudando. Eu não aguento mais. Eu preciso me formar. Você quer que eu estude mais? Sim. O mercado não está bom, e não estava, né? Porque, né? Nossos altos e baixos brasileiros. O mercado não está bom. Se você for procurar emprego agora, você vai achar, mas é capaz de não vai usar você seu potencial. Virar uma representante comercial. Não vai usar tudo que você aprendeu. Aí eu, tem certeza? Sim. Olha, é o seguinte... A professora Maria Alba acabou de sair do IPT e foi para a Poli. E ela está lá orientando. Então, vamos conversar com ela e você pode fazer um mestrado com ela. Meu Deus, eu não sei se você conhece a fama da professora Maria Alba. De muito brava, muito exigente. Eu falei, meu Deus, eu acabei a faculdade. Pensei que ia dar uma respirada. Eu achei que eu ia respirar e agora eu vou lá com alguém muito exigente. Mas eu estava muito acostumada, porque minha mãe sempre foi muito exigente. Então, ia dar muito na mesma, né? Falou, vou para cima. Vamos. E lá fui eu. Mas assim, acabei em dezembro, em fevereiro eu estava lá. Muito legal de um lado, por quê? Porque quando eu fui fazer vestibular, eu não passei na Poli, né? E fui para a faculdade particular. E aí, nossa, ir para a Poli agora no mestrado dava, né? Também, né? Uma coisa gostosa de matar a vontade, né? Então, pronto, lá fui eu. E estudei, e levei bomba na primeira matéria, porque ela me chamou de... como é que é? Peraí. Não é insegura, é... Imatura. Eu tenho uma xará, a Fabíola. Você lembra dela, né? Lá do Espírito Santo. E aí ela entrou comigo. Era nós duas novinhas e um monte de gente fazendo doutorado. Nossa, mas ela acabava com a gente, porque a gente era muito ruim mesmo. A gente era muito fraquinha, né? Não tinha. Então foi, mas olha, foi um ensinamento atrás do outro, foi um ensinamento atrás do outro. Te formou, né? Formou. Depois de 2 anos, ela era a minha segunda mãe. Mas com certeza, de você escrever um texto e ela não deixar ir para frente, se ela não arrumasse, deixasse legal e mudasse. Eu comprei um livro vernáculo da língua portuguesa para aprender a escrever direito e não desapontá-la. Então, foi assim. Porque é incrível que a gente aprende com a experiência a valorizar os nossos líderes mais exigentes. Exato. Porque quando nós estamos vivendo na nossa formação, e fica aqui para os jovens que estão acompanhando, a gente tem a tendência de
gostar mais ou de valorizar mais aqueles líderes mais soft, mais bonzinhos, e de tornar vilões os líderes mais experientes. Exato. Mais exigentes. Exato. Só que tem um detalhe. Ser exigente dá um trabalho. Dá. Então, quando aquele líder está sendo exigente contigo, muitas vezes ele está cuidando de você. Porque é muito mais fácil dar um tapinha nas suas costas e falar, não ficou tão bom, mas tá tudo certo. É isso. Vai assim mesmo. Porque você ter que educar alguém, ter que talvez criticar, corrigir, dá muito trabalho. Então, quando alguém se coloca à disposição de corrigir o nosso trabalho, nós precisamos dar atenção e valorizar muito essa pessoa. Você já ganhou um presente. É. Porque tem alguém preocupado com você. Exato. Então, se ganhou um presente. É simplesmente perfeito, né? E assim foi. E aí, fiz meu mestrado lá em reologia, que ninguém nem sabia o que era e não dava a mínima, né? Porque imagina você virar para os seus amigos quando você sai e fala assim, o que você estuda? Ah, reologia das argamassas. Biologia? Das argamassas de cimento e cal. A pessoa, tá, vamos continuar falar de outra coisa? Legal. Ninguém, né? Parava para querer entender o que era. E aí você se sente meio bobão, né? Falando, então, é isso. Mas tá, todo mundo queria entender para que servia isso, era o auge do momento e ainda estava eu para estudar isso. Pronto. Bom, eis que acabou, a gente tem um tempo de bolsa, né? E aí eu estava feliz, porque ao invés de pagar, pelo menos eu recebia. Era pouquinho, mas eu recebia, então já era uma evolução muito grande. Já não tinha mais o custo da faculdade. Já não tinha mais o custo. E ainda agora só vinha positivo? Nossa, era um sonho, né? Dentro do possível. Na USP? Não é? Gente, tudo de bom. Dentro do possível, era maravilhoso. Bom, e aí acabou a bolsa, porque eu demorei um pouquinho mais do que devia. E aí eu cheguei para a professora Maria Alba e falei assim, o que eu faço agora, hein? Eu sei que eu devia ter ido mais rápido, mas eu não fui. O que eu faço agora? Ela fala assim para mim, parênteses, antes. Ela pedia para todo mês eu ir na comissão de estudos da norma de argamassa. E aí vem a minha paixão por normas técnicas, porque é paixão. Eu amo participar de uma norma Não técnica. É uma declaração que comumente a gente eu sei. ouve e recebe dos engenheiros e engenheiras deste país. Eu sei, mas no meu caso, eu amo de verdade. Confesso. Eu sei, gente, parece uma loucura, mas eu adoro uma norma técnica. Então, quando eu tive a minha filha, falaram para eu chamar ela de Norma, tá? Mas aí eu não tive coragem, coitada. Mas... Como o Zé Miguel Morgado fala muito bem nas aulas dele, a Dona Norma, que tem Norma. 80 e tantos anos, né? Isso. Que é a primeira norma técnica, ele trata como a Dona Norma. Eu era sobrinha da Dona Norma. Muito bom. Aí, ela pedia para a gente ir, né, no caso, para eu ir nessa comissão de estudos. E nessa comissão de estudos, ela acontecia presencial, lógico, no Anhangabaú, no antigo Cobracon, que eu acho, assim, que pouquíssimas pessoas já foram lá da nossa faixa para cima, para baixo. Sim. Da minha faixa para cima, sim. Mas, se não, pouquíssimas. Bom, imagina uma reunião de norma com a professora Maria Alba, Roberto Falconbauer, Adailton Gomes, da Bahia, Elton Bauer, de Brasília, os feras da argamassa daquele momento. Estou falando agora de 2000. Sim. Né? Pouquinho antes. Os feras daquele momento viajavam, pegavam um avião para sentar uma vez por mês lá no Cobracon e escrever a norma de argamassas. 7.200, 13749, essas todas. Eu, olhando aquilo e falava assim, ai, que saco, tem que até Anhangabaú hoje. Ai, mas eles estão discutindo a vírgula, se põe ela aqui ou se põe ela ali. Ai, meu Deus, que saco. E no meio disso saía uma conversa maravilhosa. Não, porque a aderência da argamassa, quando você põe o chapisco, aí você... legal. Aí, na hora do almoço, eles iam almoçar na Vai Andava. Você imagina o preço, né, para o aluno bolsista pagar o almoço. Eu já almocei, estou só na Vai Andava. Sim. Então, ainda ia uns R$100, assim, na hora do almoço. Eu sei que aqueles dias de reunião eram uma tortura. Mas quem ia dizer não para a professora Maria Alba? Então, lá ia eu. Era uma vez por mês, né? Então, lá ia eu. Os primeiros meses,
Passados uns 3, 4 meses, eu comecei de verdade a entender o quanto eu aprendia naquele E o dia. que estava acontecendo ali, né? E aí eu comecei de verdade a me encantar. Não, legal. Na hora do almoço continuava sendo caro, mas Começou a valer o investimento. começou, né? Tá bom, vai, paciência. E aí, de verdade, veio um encantamento pela arte de construir uma norma técnica. Que é um desafio, né, Profissionais que estão dando o seu tempo. Felipe, é de graça. É. Você tá lá, a pessoa pegava passagem, comprava passagem, gasta o almoço, ninguém te paga nada. Você tá lá gastando o seu tempo e o seu dinheiro para escrever algo que o Brasil inteiro vai usar. Então, toma cuidado com o que você escreve, porque também não adianta colocar uma regra que vale em São Paulo se na Bahia não vale. Faz sentido. Então, era tão interessante, e aí aquilo eu comecei a achar tão lindo, que hoje eu realmente acho encantador. Admiro todo mundo que dedica o seu tempo para escrever uma norma técnica, e a gente precisa que as pessoas se dediquem a isso. E hoje a gente tem muita norma necessária. Quando você tem uma norma, você tem um caminho para ser seguido. Tanto é que a 7.200 ainda é aquela que vocês construíram. Precisava revisar. Mas cadê esse grupo, né? Então. Só se a gente evocar Nós aqui. precisamos aí, precisa exatamente. de novo, porque ela tá velhíssima, tadinha, né? Tem muita coisa nova agora. Então, foi isso. Daí ela chegou para mim, lembra que tinha acabado minha bolsa? Aí ela chegou para mim e falou assim, por que você não pede emprego para o Roberto Falkenbauer? Eu, como? Como assim? Não tem vaga escrito ali. Naquele tempo era jornal, tá? Sim. Não tem. Não, você não conhece ele da reunião? Liga, marca uma hora e vai lá. Você tá falando sério. Eu vou ligar. Olha o poder do da network. Empresa e pedir emprego. Tá vendo? Aquela que tá aqui, estudante, aqui, mestrado. Imagina que eu não suei para fazer isso. E fiz. Vem cá conversar. Falei, não. Meu Deus. Fui. Cheguei, mas sério, suando. Sentar na mesa do diretor da empresa que você sonhou lá no 3º ano de faculdade. Aí cheguei lá, né? E aí um caso muito legal, particular. Estavam 2 engenheiros. A mesa dele era uma mesa desse tamanho. Assim. Então, ele ali, 2 engenheiros moços sentados aqui e eu cheguei. Toda sem desses graça. deve ter sido o Yoel Levi. Não sei. Quase. O Yoel Levi estava do lado olhando. Porque ele ficava na frente dele. Eu tive muito contato com o Yoel, né? O Yoel estava na frente dele. É uma enciclopédia nessa... Aí esses 2 moços, adivinham o que eles estavam estudando? Uma argamassa, que tinham acabado de vir de uma obra. Eles eram da BNA. Eles tinham vindo de uma obra, pegaram a argamassa e estavam lá mostrando para o Roberto, porque o Roberto é o nosso especialista lá de argamassa. Então, estavam mostrando para o Roberto o que fazer. Aí ele vira e fala assim, olha que legal, olha aqui. A engenheira Fabíola veio aqui para a gente pensar em estudos com argamassa, tudo. E aí, olha, eles acabaram de buscar na obra, aí um dos moços pega a argamassa, deixa cair tudo no chão, faz uma bagunça. Adivinha quem é esse moço? É o Alexandre Beltrame, meu marido. Não é engraçado? Foi procurar emprego, saiu Achou casada. o emprego e o marido. Saiu casada e empregada. Muito bom. Foi muito engraçado. Gente, tá vendo que nós estamos falando de vida. De vida. Não tem como desassociar Não dá. carreira, emprego, estudo com pessoal. Você é uma coisa só. É uma vida. Você é uma coisa só. Não dá pra você ser de um jeito na vida e de outro no profissional. E de outro em casa. Não dá. Meu marido, nós tivemos a oportunidade de conversar, gente boa demais. Ele trabalhava na BNA, lá. Mas, bom, tudo bem. Aí foram embora os 2 lá, com a argamassa suja lá, né, tal. E aí o Roberto começou, falou assim, olha, eu quero abrir... Tava saindo a norma de argamassa colante. Ele falou assim, só que a argamassa colante, eu não sei se você lembra, ela precisa de uma condição de vento insuportável de conseguir. E ele queria montar um laboratório especial só para colante. Ele falou assim, você topa? Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Lógico que eu topo. Pronto, entrei. Tinha 2 andares, ele ficava no andar de cima, os laboratórios no andar de baixo, e eis que eu entrei e fui trabalhar no andar de baixo junto com o concreto.
Então, era o concreto rodando aquele dia inteiro, corpo de prova chegando, aquela loucura. Eu chegava em casa cheirando enxofre, porque naquele tempo capeava com enxofre. O meu armário tinha cheiro de enxofre. E a gente lá naquele pique, tal, montando um laboratório de argamassa. Com 6 meses que a gente estava montando um laboratório de argamassa, meio que estava pronto, engenheira Lúcia Alves, que ela não é tão famosa no mercado, mas é uma sumidade na engenharia, no sentido de qualidade, sai de um laboratório que chama Laboratório de Ensaios Especiais, que se ensaiava tudo que não era concreto, aço e solos, todo o resto. Sai e é convidada para assumir o setor de gestão da qualidade da Falcon Bauer. Aí os dois me chamam na mesa deles, então sentava Roberto Falcon Bauer, Lúcia Alves e Yoel Levi. Chega os dois, me chama para sentar naquela mesma mesa que eu morri de vergonha e fala assim, olha, eu estou saindo, indo lá para o sistema de gestão, você quer tomar conta do laboratório de ensaios especiais? Ponto. Engenheira Lúcia era a pessoa, depois dos donos, a mais respeitada da Falcon Bauer, de tão séria e corretíssima que ela era. Credibilidade Era altíssima. sim, era o respeito. Era tudo doutora. Doutora Lúcia, doutor Roberto, doutora Vera, de tanto respeito que eles tinham. Aí imagina a situação. Daí eu falei, sim, claro, mas como, né? Não, vamos lá, eu te ensino. O pessoal lá, os técnicos são tão experientes que eles mesmos também vão te ensinar e tudo mais. E lá fui eu, com 6 meses de empresa, sentado lá na mesa do dono. Porque era a mesa dela, eles não iam me pôr em outra mesa. Faz sentido. Felipe, eu tinha vergonha até de atender o telefone. Tava ali. Você imagina um cliente ligar e você, o que você vai responder no meio de todo mundo? Olha, mas foi... Mais um desafio. Mais um desafio. Vai somando-se os desafios. Maravilhoso, fantástico. Laboratório de ensaios especiais virou laboratório de componentes e lá eu aprendi a ensaiar o quê? Esquadrias, placas cerâmicas, desenvolvi o laboratório de vidro, portas de madeira, box de banheiro. Começamos a inventar ensaio para tudo que você puder imaginar. E para inventar ensaio precisa do quê? Norma técnica. E aí, quando eu fui ver, eu participava de 10 comissões de norma. Porque eu precisava ensaiar. Sim. Precisava ir lá na norma para entender como é que fazia. Aí não tinha mais jeito, aí já era. Aí materiais de construção virou... Não tinha mais volta, não dava mais, né? Incrível. E ao mesmo tempo, por que sempre a área da inspeção fica do lado? Porque dá problema, né? Claro. E aí quem vai olhar? Quem entende do material também. Sim. Precisa entender da estrutura, Sim. mas precisa entender que material O que está dando inspetor, problema. ele coleta dados dos sinais, essa patologia que a gente trabalha aqui, então você faz a Exato. vistoria de constatação, constata, coleta os dados, mas para analisar os dados, precisa de especialista no material, no sistema. Pra saber o que tá aí faz todo acontecendo. sentido. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá ensaiando, eu era chamada pela própria BNA para ir nas inspeções, né? E assim foi. Eu fiquei 10 anos na Falcon Bauer e lá no finalzinho resolvi começar a namorar com meu marido. Porque ele era chato, ele é muito briguento, sabe? Então ele chegava, imagina eu sentada lá, morrendo de vergonha, e ele chegava gritando, dando bronca em todo mundo. Ele é muito bravo. Então você ficou até que ano na Falcon Bauer, mais ou menos? No 2006. De 2006. 96 a 2006. Olha que incrível. Até 2006, eu fui alguma vez na Falcon Bauer. Então, porque eu comecei em 2002 a trabalhar na Nessa Refix, que área. é nessa área. A Refix, eu fiz, sabe uma obra na Paulista que eles estavam fazendo a recuperação da fachada? Sim. Você devia estar nessa obra. Eu devia estar. porque Eu acho que a participei gente se conheceu lá sem saber. Exatamente. Eu acho. Olha Assim, como é mulher como era o doida. nome do moço da Refix? É o Rafael Rafael. Isso. Então, eu lembro do Rafael, mas eu lembro que tinha gente com ele. É. Então, eu acredito, bem vagamente, que se bobear, a gente conheceu nessa obra Pode ser. de Mas eu- inspeção de Castilho. Eu ia na Falcon Bauer para ver algumas coisas com o Yoel e tudo mais. Incrível. Muito. Você vê, o nosso mundo, gente, E da hoje- engenharia é pequeno. E hoje você se dedica IBEL. Ao IBELC. Quando eu Ganhei saí... aqui um presente, um caderninho. Mais Porque aqui. o IBELC fez 10 anos, agora 10 em 2024. Isso é um espessurômetro para medir a espessura do vidro quando ele está encaixilhado.
Então, depois eu mostro para você. Você chanfra ele no vidro, e aí você, pelo reflexo, quando as duas bolinhas fizerem assim, você sabe a espessura do vidro. Então, você consegue, numa inspeção, fazer isso sem tirar o cachilho, né? Perfeito. Porque normalmente ele tá lá com a guarnição de borracha, com meu. perfil. É seu. Faça muito bom uso. E a Ebel que se dedica... Então, o IBELCO se dedica à certificação de produtos. Então, para entender, quando eu saí da Falcon Bauer, eu já dava aula no Mackenzie. Eu entrei no Mackenzie para dar aula na pós-graduação, no curso de Excelências Construtivas e Anomalias, onde a gente se reviu novamente. E aí eu dava aula lá, até que teve o boom da construção civil, e 2 professores que eu admiro muito, que hoje não estão mais lá, mas que eu admiro muito, que é o João Virgílio e a Rita, me convidaram para, olha, tem vaga em materiais de construção. Eu falei, é para lá que eu vou. Será que ela tinha capacidade para esse tipo de... Será que ela era dela? Será? E aí foi para lá que eu fui, toda feliz da vida. Comecei, então, fiz 2 anos na pós, para depois entrar no curso de graduação, e já estou lá há 13 anos na graduação. E porque a graduação agora também tem curso noturno, né? Então, às vezes a gente não consegue. Então, quando não consigo dar no noturno na pós, eu fico só na graduação. Depende do semestre. E aí, lógico, fui gostando, né? Maravilhada de dar aula. E, em paralelo, o meu marido abriu a Beltrame Engenharia, especializada em inspeção das estruturas. Perfeito. Obras de arte especial é o foco maior, né, dele. E aí eu falei assim, não, mas não é bem isso. E meus materiais, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer inspeção para você? Legal, mas gosto. eu preciso também ensaiar o concreto que você tirar de lá. Exato. Senão eu não vou matar à vontade. E aí a gente pensou, lá na Falcon Bauer, tem o Instituto Falcon Bauer. E aí eu comecei também a bolar alguns sistemas de certificação. Falei, podia fazer isso. Como eu ensaiava esquadrias, o pessoal das esquadrias de alumínio estava querendo fazer um programa de qualidade, aqueles famosos PSQs do PBQPH. Setorial de qualidade. E aí, então, nós montamos o IBELC para fazer isso. Então, o IBELC hoje é uma EGT, empresa gestora técnica do PBQPH, é uma OCP, Organismo Certificador de Produto, uma OCS, Organismo Certificador de Sistemas. E como a gente não aguenta ficar quieto, o nosso desafio do ano é ser uma OIA, que é um organismo de inspeção acreditada para inspecionar os projetos antes que as obras de infraestrutura sejam construídas. Então, nós estamos agora nesse novo escopo. E é isso. O foco do IBELC, então, é qualidade dos materiais, porque eu acredito nisso. Começa na qualidade dos materiais, a qualidade da obra como um todo. Como é que você vai ter uma obra boa se você usar um bloco ruim? Se você usar uma argamassa ruim. Então, começa ali. Na minha opinião, é projeto, material e execução. E manutenção, né? Sabe o que a gente chama aqui? Eu tento simplificar dentro das nossas aulas, aqui no ambiente ADEPAT. Eu gosto muito de tríade, do conceito da tríade, né? Então, a gente tenta simplificar com muita ousadia e respeito, mas a gente tenta trazer para uma tríade. Então, por exemplo, a excelência construtiva, que é o caminho, eu gosto muito de usar o termo excelência construtiva. Acho lindo esse nome. Pela pós-graduação, eu vou contar. E o nome é demais, né? O nome é demais e fala de algo de busca, né, do melhor que a gente pode fazer dentro das condições que nós temos. Excelência é isso. É isso. Perfeição seria incrível, mas às vezes a gente não consegue a perfeição por diversos desafios, mas excelência é obrigação. É obrigação. Eu acho. É fazer o melhor. Nós estamos chegando aqui no episódio 90. Se você for assistir o primeiro, não vai ser tão bom como esse. Mas te digo, você vai melhorando. Foi com excelência que foi feito. Porque foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. E quando nós talvez estivermos no 200, espero que seja melhor do que esse, ainda. Porque nós estaremos melhor. Então, volto para a excelência. E eu falo que são os 3 P's. Os 3 P's da excelência construtiva. Que é exatamente o que você trouxe. Quais são? Processos, pessoas e produtos. Perfeito. Então, produtos, os materiais, tudo de qualidade, isso é a base. Mas precisamos de processos, as normas técnicas, os detalhamentos, os projetos. É como eu vou executar. Perfeito. E pessoas. Sim. Porque se as pessoas não forem treinadas
Elas não vão aplicar os Não. produtos de qualidade. Não. Tem uma marca que trouxe uma tinta para o mercado, que ela tem uma propriedade autolimpante e tudo mais, ok. E ela trouxe qual sentido? A tinta é ótima, porém, o ideal é que se trabalhe com 2 pintores. Um vai rolar a tinta e o outro, com rolo seco, precisa continuar passando ela, porque ela tem uma carga de sólidos muito alta. Perfeito. Se você aplicar como aplica uma tinta comum, Não vai você funcionar. não vai ter eficiência. Mas se a mão de obra, as pessoas não forem treinadas, capacitadas, se não vai tiver saber controle de fazer qualidade, isso. elas não vão saber por si só. Muitos pedreiros trazem para nós sempre aquela experiência, eu faço isso há 20 anos, há 30 anos, e eu trago para eles no campo. Eu falei, tá certo, eu tive que há um tempo, semana passada, corrigir positivamente, né? Treinar ali E como que você faz isso, né? importante. Mostrar para um aplicador de revestimento cerâmico, né? Um pedreiro ali, que faz isso há mais de 30 anos, um trabalho de que tem um jeito melhor de fazer hoje. E eu quis trazer para ele com muito carinho, dizendo, você faz certo pelo modo que você aprendeu a fazer. Só que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, O produto era outro produto. Exato. Aplicar hoje Exato. da mesma forma, porque o produto parece o mesmo. Ele vem em um saco, ele é cinza, ele mistura com água, só que as propriedades químicas, os aditivos de hoje, o comportamento de hoje, ele não pode mais ser aplicado como era há 10 anos. Então eu vim aqui trazer para você. Quantos pedreiros, professora, não aplicaram cerâmica e ainda aplicam com bolão? Então. Porque antigamente eram cerâmicas de 15 por 15, 10 por 10, sei lá, com uma argamassa que não era argamassa colante, que se aplicavam com bolão. De repente, Exato. deram argamassa colante para esse pedreiro, o que ele fez? E a peça era grande, ao invés de um bolão, ele fez vários bolões e aplicou. Ainda mergulhou no baldinho de água, Ainda né? mergulhou. Porque ele estava acostumado Porque que aqui- antes era exatamente. assim. Então a gente busca esses 3 pontos de equilíbrio, né? Pra gente buscar aí a excelência construtiva. Eu acredito vai de demais encontro. nisso. Então, Gostei. foi nisso que a gente se inspirou para o IBELC. Então, lá no Perfeito. IBELC, a gente montou dentro do Grupo Beltrame um instituto neutro, só para estudar os materiais. O meu maior apoio lá é a engenheira Karina, que é a minha irmã, engenheira química, que se especializou em qualidade e que veio para ajudar, assim, total, porque daí sobra tempo para eu dar aula, né? Também. E você tem a sua linha, né, Exato. acadêmica, que é incrível. Não tem E eu como não- falar não- hoje Não preciso largar, né, essa do linha. Mackenzie, da engenharia, sem falar da professora, né, que está sempre ali trabalhando e sendo uma referência na área. E com isso você vai construindo a tua história hoje, né, professora? Que história linda. Eu gosto, sim. Não, Ser linda, olha, eu não sei. Eu vou te falar que Eu gosto bastante. que foi uma das mais legais, assim, porque você falou de formas, situações que eu queria estar vivendo, sabe? Você vive. Não, mas assim, Felipe, você viu lógico, quanta história linda que você contou mas também? trazer Você ali, vive né? isso. Eu E a acho gente- que a gente vai construindo cada a uma nossa tem as suas histórias, história, mas né? são situações, né? BNA, que é Bauer, Noronha, Almeida. Isso. Assim, uma outra pessoa que eu queria muito ter conhecido e se eu queria muito ter entrevistado, se assim A pode Maria dizer. A Noronha, Maria né? Noronha. Ela eu não conheci de conversar. Só ela, o Hageb, são pessoas que eu só ouvi de nome, Mas qual que era mas eu nunca a fama conversei. dela? Como que falavam a dela fama na era época? que assim, que se tivesse que descer uns 50 metros num poço para inspecionar, ela tava lá de bota descendo. Não tinha tempo ruim, com qualquer idade mesmo, mas senhora. Não, porque Então, eu sempre trago nas aulas nossa, de patologia muito firme. a referência, porque eu sempre faço uma referência aos grandes mestres. Sim. E sempre trago ela como uma referência. Ela, se eu não me engano, ela se formou no Mackenzie da turma de 51. Eu não lembro, mas... É uma reportagem que eu Sim, li. Então, sim. imagina se há desafios até hoje, principalmente para as Imagina mulheres naquela na época. engenharia. Imagina uma mulher se tornar referência nessa época, falando de concreto. Então, E do mais descendo alto em obra, nível, descendo em obra. né? Falava que ela Imagina. pegava, eu via, é assim que se faz o você adensamento falou de um 51, então você imagina, nós estamos falando de... Imagina uma mulher numa obra há 70 anos. concreto. Nossa. Hoje, nós estamos quase dominando, né? Não. Eu tenho mais alunas do que alunos, sabia? Eu tenho Tenho turmas com mais alunas que alunos. Tenho certeza. Todas trabalhando em obra, em tudo que quiserem. Mas imagina isso há 70 Tenho certeza. anos. Era completamente
Não, impensável. Chocante, né? Chocante. Impensável. Então precisa de muita resiliência. Precisa. Que é um pouco da sua história. E vai aqui, talvez, não sei se eu posso dizer um puxão de orelha, mas um incentivo para os jovens. O sucesso, o resultado positivo. E olha aqui, ó, você pode assistir os outros 89 episódios. Deve. Você não vai encontrar uma história diferente. Cada um dentro do seu cenário, do seu coisa, sempre nós vamos encontrar uma história de resiliência. Sempre. O sucesso, o prêmio positivo, ele vem de quem enfrentou quando tudo mostrava para desistir. Quando continuou, quando parecia que não ia dar certo. Então, talvez seus primeiros anos de engenharia, e quantos aí, você está pensando, às vezes, aluno da professora, pensando em desistir, você não está vendo o todo. Os próprios 6 meses na Falcon Bauer, faltou um triz para eu desistir. Imagina eu também, com as caras de nenê, lá, Exato. E aí aqueles engenheiros que estavam lá embaixo, achando que eu ia pegar o lugar deles, porque todo mundo sabia que eu entrei porque eu conhecia o Roberto. Os desafios. Então, todo mundo achando que eu ia pegar o lugar deles, eu não estava lá para pegar o lugar de ninguém. Estava lá para construir a sua E história. várias vezes eu saí de lá, trabalhando de sábado de manhã, e saía de lá chorando, porque eu falava, tinha um insuportável. Sempre tem um. Sempre tem, né? E se você não conhece o insuportável, talvez o insuportável seja você. Ai, então, cuidado. Cuidado. Calma. Não seja insuportável. Não seja insuportável. Porque é muito difícil. Vai ter que ter um. Que não seja você. Vai. E aí, cada uma dessas situações que eu conto lindas foram muito difíceis. Então, foi muito difícil lá. Foi muito difícil no comecinho de Mackenzie. Também tive que lidar com alguns preconceitos. Você lida com preconceitos e não de ser mulher, de ser novo, de ser não sei o quê, por ser você. Ser você já era preconceito. É uma coisa impressionante. A sua autenticidade A vai sua gerar Exatamente. algum problema no outro. Se eu falar de forma simples, por que eu não falei de forma rebuscada? Se você falar rebuscado, Por que você falou rebuscado? por que não fala simples? Então, assim, sempre vai existir. Vai pra frente. E sempre você continua dentro da sua convicção, sendo o que você acredita que é o certo. Agora, você reparou alguns detalhes da sua história e alguns a gente tem uma similaridade e a gente se conecta com histórias que isso é muito bacana. Repara que quando você foi entrar na faculdade, que foi uma faculdade, universidade particular, o incentivo que o teu irmão te deu, porque o normal seria você nem entrar. Ele falou, vai. Minha mãe e meu pai, na verdade. Então, seus pais, né? A família. Meus pais. Falou, vai. Entendeu? Exato. E vai lá, vai ver o que é. Vai. É. Depois a gente vê. Isso. Vamos lá. Era isso. Ele não tinha como pagar a primeira mensalidade. Mas ele falou assim, vai. Você quer isso mesmo? Mas a pergunta que eu falo pra vocês, jovens. Vai. Vocês querem isso mesmo? Pense antes, porque se vocês querem isso mesmo, não desista. Não. Enfrenta. Não. Eu falo a mesma coisa, você teve algumas experiências, você vai se conectar. Quando nós nos conhecemos aí, que eu lembro principalmente a primeira vez, foi na apresentação do curso de pós-graduação, Excelência Construtiva. No Mackenzie Connect. Foi um isso, evento esse era o lá. nome. O que acontece? Naquele momento, eu tenho algumas, não vou dizer frustrações, porque a vida passa, tá tudo certo, mas eu me apaixonei pelo Mackenzie e não cursei Mackenzie na universidade. Tinha, na época, era um trabalho, era integral, né, que não falava. Tinha noturno. E eu Agora tinha que trabalhar. Tem. Exatamente. Então, eu não tinha dava. oportunidade de fazer. Não fiz. E vida que segue. Mas sempre tive aquela vontade de estar naquele ambiente. Era, para mim, o meu time do coração, se fosse chamar assim. Quando passou, e vida que segue. Em 2018, segui minha carreira. Em 2018, já lá para frente, coordenador de obras, eu tive várias idas e vindas e tudo mais. Trabalhei na construtora Paulo Mauro por 4 anos, construindo prédios. Depois voltei para a Refix e tal. Em 2018, eu fui demitido. Uma demissão inesperada, numa crise que me pegou, complicadíssima e tudo mais. Feia coisa. Só que já casado, né, 2 filhos, uma família linda, amo de paixão, mas já com uma história, já com necessidades financeiras, já de ponto de partida eminentes e tudo mais. E eu falei que agora eu quero reconstruir minha carreira. Eu falei, decidi que eu queria ser professor naquele momento e que eu queria ser consultor. Perfeito. Eu tinha experiência prática, já enorme, de 14, 15 anos na época, mas eu queria trilhar esse caminho. E aí minha irmã, que também trilhou esse caminho da educação, ela é mestre em educação e tudo mais, falou, é pós-graduação, é mestrado, você tem que se preparar, você tem que trilhar por esse caminho.
Só que aí, neste momento, eu falei, quero trabalhar, não queria montar uma empresa. E qual que era o meu sonho naquele momento? Trabalhar na Falcon Bauer. É mesmo? E eu fiz de tudo que eu achava que poderia fazer naquele final de 2018, começo de 2019, eu liguei lá. E nesse momento, o Yoel já estava fora da Falcon Bauer. Sim. Então não tinha nem alguém que fala... Sim. Não é indica, assim, fala com a moça do RH para ver meu currículo, pelo menos. Eu não quero nada. É porque não era para ser, Felipe. Não tinha. Você sabe, né? Hoje eu tenho plena convicção. Certeza, né? Não tive acesso. Eu falei com uma pessoa lá do RH várias vezes. Eu tentei de tudo. Gostaria de ter tido esse privilégio de ter dito porque eu entendi. Eu acho que não era mais a época. Não era. Não deu certo. Beleza. Aí falou, olha, surgiu então a ideia de cursar uma pós-graduação. E aí teve algumas opções que tinha na época. Tá? Alguns outros cursos interessantes e tudo mais, mas Mackenzie, né? Só que tinha um problema. Eu estava demitido. Como é que você ia pagar? Como que eu ia pagar? Eu não tinha uma regularidade. E aí veio um e-mail lá, sei lá o que lá, Mackenzie Connect, se você fosse no evento, tinha um descontaço. Não pagava a matrícula, parece. Mas tinha um desconto no mês, na parcela mesmo, tinha um bom desconto. Tinha. Se você fosse lá, você depois se fizesse No dia do evento, eu acordei cedo e falei, não vou. Por passar à vontade, eu vou digamos passar à assim. vontade. Eu falei assim, não vou. E aí eu comecei a negociar comigo mesmo. Eu falei assim, vai pelo menos conhecer o Mackenzie. Isso. Porque eu não tinha conhecido ele por dentro. Sim. Vai conhecer o Mackenzie. E eu fui. Coloquei uma camisa, eu nem usava muito camisa. Fui. Cheguei lá, ganhei um kit do Mackenzie, uma sacolinha vermelha, tirei foto no elevador. Todo feliz, postei e tal, tirei foto dos versículos que tem no Mackenzie, que é a fé que eu professo, então achei aquilo muito bacana, inspirador. Já acolhedor. Acolhedor, isso. E você apresentou o curso, fiquei encantado, mas sempre naquela, né? Que legal, mas não vou participar, né? Que legal, mas não vou participar. E naquele momento eu não estava conseguindo ter oportunidade de emprego, e eu tava só que eu tinha recebido um cartão que meu cunhado queria montar um escritório. Eu falei, monta, eu te ajudo, mas eu quero trabalhar na Falcon Bauer, eu quero em algum lugar. Mas naquele momento tinha um cartãozinho de visita que eu tinha acabado de receber. E aí você falou, vai ser minha professora, quem sabe, talvez, mas não vai dar certo e tal. E passou. E aí entrou o segundo professor, o Rolando. O Rolando. Que, por coincidência, ele tinha sido meu professor na graduação. Eu estudei na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Miguel Paulista. Sabia. E ele foi meu professor lá. Que máximo. E ele olhou pra mim, e ele, né, ele é uma pessoa incrível. E ele não tem cubano. Não tem como passar desapercebido. Não o tem. jeito como ele se conecta, como ele fala, a sinceridade. E a sinceridade ele fala dele, de uma né? maneira sincera, positiva, assim, que é incrível. Então Imagina, ele é marcante. só pra gente imaginar um cubano que tem que sair do seu país pra estudar e se dar bem, né? Só isso a gente já mostra. E ele tinha fama na universidade que eu cursei, porque era um professor do Mackenzie. Então a gente fala, eu tô tendo aula com o professor do Mackenzie. Entendi. E ele dava aula lá, só que, só entre nós. Ele dava aula sexta-feira à noite. Ninguém entendia nada. Na verdade, eu tenho um problema com aula à noite. Eu durmo. Eu dormi na graduação. Você? Eu dormi na pós. E acho que 80% da população. E eu peço perdão pro professor. Eu falo, mas eu tô entendendo. Você pode me acordar e perguntar que eu respondo. Você responde? Sério? Já aconteceu. Rolando mesmo no Mackenzie, que eu sentava na primeira cadeira. Eu tava dormindo, queria me dar umas cutucadas, ele perguntava, eu respondia, tirava onda ainda. Não sei o que acontece. Mas eu cochilo, é uma loucura. Todo mundo me zoa, eu já aprendi. Enfim, eu só não durmo se eu estiver falando. Perfeito. Se eu estiver falando, eu vou atrapalhar a aula, então eu vou acabar dormindo. Perfeito. E aí ele falou. Quando ele terminou de falar, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou conversar com ele. Eu vou trocar uma ideia, porque o que eu aprendi na vida é conversar. Isso. Falei, professor Rolando, você lembra de mim? Ele falou, eu não vou saber fazer o sotaque dele, mas eu gostaria muito. Mas você vai saber. Eu lembro de você. Se eu lembro de você, você foi um bom aluno ou me deu muito trabalho? É assim mesmo que ele fala. Ele é direto. Ele é muito legal. É. E realmente, porque naquela época ele dava algumas aulas, olha só, na transparência. É isso. Falei, professor, se eu desliga a luz, liga a transparência, sexta-feira, 9h30 da noite, fala começava a aula dele. Porque ele sempre falou com sotaque. Eu vou dormir. Não você tá de brincadeira. Conversei com ele e falei, professor, o que eu posso fazer para conseguir um desconto maior?
com quem eu posso falar, eu estou disposto a fazer o que for, porque eu não tenho condição financeira para Mas eu quero pagar, fazer esse mas eu curso. gostaria muito. E ele, em toda a sua sinceridade, foi usado por Deus. Nem sei se ele lembra do que ele falou. Sério mesmo, é de arrepiar, ele foi usado por Deus tremendamente. E é importante a gente falar isso aqui, porque eu queria muito aquilo. E eu entreguei o primeiro cartão para ele. Falei, ó, meu cartão, professor. Porque eu tinha que também meter aqui o... Mostrar, né? Tô aqui e tal. Começando uma história, comentei com ele. Ele falou pra mim assim, ó, esquece. De cara. O desconto que tem é o que tem aí. Que é Mackenzie. Eu não é assim... Tô redublando, mas ele falou, não é assim... Não é, segura. Onde que você vai conseguir o desconto, né? Não falar tem, assim. vai falar com quem? Vai falar o quê? É. Então, ele me deu um chacoalhão ali, falou, segura. E eu já dei aquela, falei, putz, realmente não tem mesmo, Mas... vou embora. Aí ele olhou pra mim, aí que eu acho que ele foi usado por Deus, talvez ele nem lembre o que ele falou. Ele falou o seguinte, olhou no meu olho e falou assim, mas por que você não faz a matrícula? Você já tem noção do que o networking e tudo que pode acontecer numa pós-graduação pode te oferecer? Nossa. E ele, na sinceridade, falou o seguinte... Arrepia. Faz. Você consegue pagar umas 2, 3? Falei, consigo. Ele falou assim, depois se você não conseguir, você tranca. Mas você tentou. Nossa. Tô te falando. Era tudo que você precisava ouvir. Tô te falando. Eu voltei, Lindo. Eu falei, eu vou fazer Mackenzie. Lindo. Não tinha nada Lindo. que me tirasse. Eu cheguei em casa para pensar assim, eu vou fazer matrícula. Perfeito. E sabe de uma coisa? Eu fui com tanta faca no dente para fazer a pós-graduação no Mackenzie, que hoje eu posso falar, eu cursei algo no Mackenzie, que tudo que eu paguei no Mackenzie, eu consegui retorno financeiro vendendo pelo networking do próprio Mackenzie. Do próprio Mackenzie. Com os próprios alunos do Mackenzie, a pós-graduação se pagou, que não era barato para mim. Perfeito. Então, Perfeito. eu não parei uma vez, nem uma vez, fiz Os tudo. Os negócios foram se gerando. Os próprios negócios gerados dentro da pós-graduação. É lindo. É isso, Felipe. E assim você pode voltar a fazer a USP e eu pude, de certa maneira, fazer o Mackenzie em outra parte. É isso, exatamente. Sabe? Quer dizer, eu fiquei 3 anos, em vez de ganhar um salário de engenheira, ganhei uma bolsa. Mas não dá para comparar o tudo que você adquire. Não dá. Né? Então é isso, você gastou para fazer a pós porque era alguma coisa que você precisava preencher. A gente tem algumas coisas que estão aqui escritas e que a gente nem sabe. Isso não tem preço. A outra coisa que estava escrita que eu nem sabia é que por algum motivo eu tinha que ir pro doutorado. É isso que eu ia falar. E você agora está no doutorado. E eu fugia disso. Porque o que era normal? Acabar o mestrado e ir direto pro doutorado. Mas daí eu não ia aguentar. Mas você fez o mestrado muito na sequência. Muito. Aí depois você deu aquela eu fiquei esticada. muito enjoada, 10 anos estudando sem parar. Aí eu fiquei muito enjoada. Aí eu queria trabalhar muito. E aí trabalhei um monte. E aquela coisinha do doutorado fica lá, né? Tchim, tchim, né? É aquilo que você fala. Tem umas coisas, uns sininhos que tocam na nossa cabeça que não tem jeito, que a gente tem que fazer. E aí o ano passado, 23. Em 23, eu tentei, na verdade, fazer. Mas eu tenho 2 filhos e os 2 filhos já tinham a bolsa que eu podia ter. E aí não dava. Eu falei assim, mas daí também já não dá, né? A essa altura do campeonato, não dá. Aí tem que fazer uma prova. E você tem que ficar entre os 4. Então, isso é dica para todo mundo que quiser fazer doutorado lá. Os 4 primeiros na prova ganham bolsa. E aí eu prestei uma vez. Eu fiquei em 6º. Aí eu falei, bom, não foi dessa vez. Aí me xinguei, fiquei revoltada. Não quero mais. Vou fazer em outro lugar. Quase fui fazer no Rio Grande do Sul. Quase fui fazer na Poli de novo. E aí eu parava e falava assim, mas é aqui que eu trabalho. Não é aqui que eu devia fazer. Respirou. Não é aqui que eu devia. Mas respirei, foram 2 anos de respiro e de luta interior. Porque a gente é rebelde, a gente é metido, né? A gente não é tão humilde assim internamente. Então você fica, eu não pensei na prova. Se eles quisessem que eu fizesse, eles já tinham me liberado. Né? A gente é chato com a gente. Nossa, nós temos que assumir, né? Nossa criança interior, ela aflora nesses momentos. Ela aflora, mesmo depois de velho. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí eu falei assim, não, peraí. Aí 2 anos. E daí você dá desculpa que os filhos são pequenos, que não vai ter tempo de estudar. E aí ficou aquilo martelando na minha cabeça. Aí 2 anos depois, eu falei assim, agora vai. Estudei,
Fiquei em terceiro. Aê. Pronto, aí você entra até com mais empolgação, né? Então, eu entrei em engenharia de materiais e nanotecnologia. E tô eu agora estudando óxido de grafeno. E adivinha qual é a palavrinha que eu voltei a estudar? Reologia. Geopolímero. Você acredita? 25 anos depois, Incrível. as palavras voltam. Você está estudando um negócio, você fala assim, nossa... Ontem eu estava estudando, hoje eu tenho uma apresentação para fazer, um seminário de aluna. E aí eu estava lá estudando fluido de Bigman. Eu falei, meu Deus, eu estudei isso no mestrado, eu não acredito. O que era mesmo? Mas você viu como a gente, às vezes, a gente mesmo se limita, né? Exato. No meu caso foi, imagina, da minha jornada, eu entendi que ser engenheiro civil já bastava, era né? o máximo do máximo do máximo. Tanto é que eu fiquei 10 anos para cursar uma pós-graduação. Então, eu imaginava que nem era para mim. É isso. E só que às vezes na vida a gente só dá um degrau, e quando a gente sobe um degrau, a gente consegue ver mais e começa a subir outro degrau. É isso. Então, para mim, fazer mestrado, mas nunca passou... Pela cabeça. E tá eu agora, acabei de concluir os créditos do mestrado do IPT. Ai, que delícia! E agora estou no desafio de escrever a dissertação de mestrado. Maravilha, né? maravilha. E é isso, porque isso traz para nós... E a NASA lá na frente, lá atrás, de repente, eu posso dizer, se assim Deus abençoar, que eu tenho um mestrado da NASA. Né? Porque a nossa NASA é o IPT. A nossa NASA. Então, hoje você vai ter um mestrado da NASA. É isso. E assim, isso faz você crescer como pessoa, como profissional, como pai de família, como tudo junto. Então, eu fazer doutorado não está deixando eu dar menos atenção para os meus filhos. Ao contrário. E eles estão tem... lá olhando. Essa mãe louca, depois de velha, resolve estudar. Só bom, que estudar deve ser bom, né? Porque por que ela está estudando? Só que a gente vai para a palavra Eclesiastes 3:1. Há o tempo certo para todas as coisas. Eu acho. Você não fez há 2 anos atrás, porque hoje você está mais preparada. Eu vou aproveitar isso, muito mais. Vai preparar muito né? mais. A minha vida precisava de alguma coisa que isso agora eu vou aproveitar mais. É assim. Então, Felipe, eu acredito demais no seguinte. Seja bom no que você faz, seja bom na vida e lute. Porque também, se ficar paradinho, não vai resolver. E lute. E se desafie. Porque tudo que você não fizer dá preguiça. A preguiça existe, é do ser humano. Então, tem que ir. Tem que ir. Se empurra. Se empurra e vai. E quando você vai ver, você já foi. Você já pegou o trem. Estamos é aqui contando histórias difícil maravilhosas. pegar o trem. Às vezes, você tem que correr, porque o trem já saiu. Mas quando você sentou no trem, aquilo vai e flui. E você faz parte, né? E você vai ajudar a dirigir. Então, eu acredito demais nisso. É isso que eu Nós precisamos passo para frente. E desfrutar das oportunidades que temos. Professora, que papo gostoso. Vambora? Vamos, né? Vambora. Eu ia falar pouquinho, lembra? Não, eu também. Lembra que eu ia falar pouquinho? Verdade? Tá tudo certo. Olha aqui para a câmera. Dê um tchau, pessoal. Que certamente nós voltaremos. Falei que ia ter outras oportunidades, para falar tecnicamente sobre o controle de qualidade, tecnicamente sobre esquadrias, sobre formação acadêmica, sobre os desafios da graduação. Tem muito assunto bom para a gente conversar. Topa a gente continuar esse papo, agora que a gente já se conhece e que as pessoas aí já vão conhecer a gente já vai trilhar um caminho aqui bem interessante. Sim. Gostei. Com certeza, eu também. Obrigada, pessoal. Obrigada para quem curtiu, né, nos assistir. Quem achou chato também, conta pra ele que não faz capítulo 2 com ela não, que é meio chato, avisa ele. E eu acho que é isso, Felipe. Agradeço demais a você e a toda a sua equipe tão atenciosa sempre. Vamos para as próximas palestras, próximas semanas de engenharia. E obrigado eu por acho que foi uma honra quando você foi para a semana de engenharia lá também no Mackenzie, né? Essa seria a minha finalização, até obrigado. Exatamente, porque diante de todo esse processo, a gente se reencontra, se une. Com isso, a professora levou os alunos dela para a FEIPAT, o desafio que nós fizemos. Delícia isso. Né, trazendo a graduação para a nossa área, fiquei muito feliz. E ainda me convidou para dar uma palestra para os alunos da engenharia do Mackenzie. De repente, estou eu lá, numa posição
de professor ali por 40 De minutos, professor. vendo aquilo. Então, eu tava bem nervoso naquele dia. Emocionado, não é nervoso. Emocionado. Emocionado, E porque foi uma nervoso das você não pareceu, experiências não. mais incríveis da minha Bom, vida, né? porque a gente olha e fala, obrigado, valeu É. a pena. Então, obrigado por me proporcionar Obrigada. isso de coração. Imagina, obrigada a você. Por Tchau. ser quem você é também, Vamos lá. né?